Abençoados e abençoadas, graça e paz, graça neles. Hoje, 22 de novembro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, estou aqui para lhes trazer mais uma pérola da graça de Deus, a sã doutrina, o Evangelho que nos trouxe uma liberdade plena no Espírito. E hoje afirmamos com todas as letras que somos livres. O véu já não está mais posto, a mente não está mais cauterizada. Hoje entendemos que somos espirituais, guiados como filhos de Deus, tão somente pelo Espírito Santo. Este que habita no nosso espírito, e no nosso espírito testifica que somos seus filhos. Sendo assim, eu quero dar por tema hoje: muitos filhos de Deus ainda seguem Moisés, o Cristo Nazareno, dentro das sinagogas. E eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 14, que diz assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Lógico que os gentios não tinham diretamente nada a ver com isto. O apóstolo Paulo aqui estava se dirigindo aos judeus, principalmente aos irmãos em Corinto, assim como ele se dirigiu aos irmãos em Roma, em Éfeso, em Colosso, em Filipe, em Tessalônica. Então, queridos, eu quero aqui mostrar a situação de quem ainda vive dentro das sinagogas, quem ainda frequenta templos religiosos chamados por eles de igrejas, quem ainda vivem debaixo dos preceitos dos homens e dentro desses lugares seguem Moisés. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que se seguirem um que não ressuscitou, logo a fé é vã. E o que é que fazem os que lá estão? Seguindo a quem? O ressuscitado ou o Cristo Nazareno? Mesmo o Cristo Nazareno tendo ressuscitado de dentre os mortos, mas eles continuam seguindo o Cristo Nazareno. O Cristo Nazareno foi claro, ele disse que veio para cumprir a lei. Quem era o Cristo Nazareno? A manifestação de Deus em carne, nascido de mulher sob a lei, portanto ele era judeu. Houve necessidade que a manifestação de Deus em carne acontecesse, porque Israel era chamado de povo de Deus e foi dado a eles a lei. Eram 613 do Torá, mas eles não conseguiam cumprir toda a lei, cumpria parte, tropeçavam em outras, e então passaram a viver em maldição e condenação. Mas era o povo de Deus.
Deus amou de tal forma o seu povo que deu o seu Filho unigênito por eles, para que cumprisse todas as 613 leis do Torá por eles que não puderam cumprir. E o que é que fazem os nossos irmãos que estão dentro dessas sinagogas? Continuam seguindo o Cristo Nazareno. Quando o fim da lei, segundo Paulo, foi nele. Toda a lei fora cumprida nele. E por que ainda viver seguindo Moisés? Viver debaixo de ordenanças? Os filhos da livre, que já têm a mente ativada, que têm um entendimento e que o véu não está mais posto sobre o rosto, não seguem Moisés. Porque não nasceram debaixo da lei. Nós não seguimos o Cristo Nazareno, sabe por quê? Porque ele veio buscar e salvar tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nem seguimos o sistema doutrinal religioso. Haja vista que os seus seguidores praticam obras mortas. Porque todas essas práticas religiosas que, diante do sacrifício perfeito de Cristo, se tornaram o quê? Inútil. Paulo, nos seus dias, teve dificuldade porque muitos dos judeus, mesmo Cristo tendo cumprido toda a lei, eles continuavam debaixo da lei, praticando a lei, escravos da lei. E Paulo então dizia a eles: Cristo já vos libertou, por que permanecer debaixo da escravidão da lei? Querendo continuar cumprindo a lei dada por Moisés, como hoje fazem os nossos irmãos dentro desses lugares. E eles dizem assim: não, na minha igreja não tem lei, porque lei para alguns deles é guardar o sábado como os adventistas guardam. O sábado era um dos preceitos da lei, que as demais denominações evangélicas não guardam, apenas os adventistas, mas as demais outras guardam outros preceitos da lei. Como que lá não tem lei, se lá tem dízimos, se lá tem que jejuar, se lá tem que ofertar, se lá que tem que ir ao templo, se lá tem batismo, se lá tem, aspas, ceia do Senhor? Como que lá não tem lei? Antes haviam obras cerimoniais que tinham seu valor, mas Cristo ainda não havia morrido. Ao morrer, ele disse: tetelestai, está tudo consumado. O batismo era realizado para arrependimento. Depois da sua morte, foi na cruz por meio do seu precioso sangue. O batismo foi na cruz. As conquistas espirituais, essas coisas realizadas por ele nos templos, isso que eles fazem são obras mortas. Não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Passar pelas águas, dizimar, ofertar, praticar qualquer tipo de cerimonial, nada dessas coisas tem valor. Se tornaram inúteis. Cristo ressuscitou, é o ressuscitado, é o ressurreto. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo
de número 27, ele diz assim: a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando eles fazem todas essas coisas, eles anulam o sacrifício de Cristo, que pôs fim em todas essas coisas praticadas pelos religiosos evangélicos. Todas essas coisas que eles praticam dentro desses lugares, Cristo pôs fim em todas essas coisas. Então são inúteis. É perda de tempo, quando eles poderiam estar dedicando esses tempos à sua família, a eles mesmos, estudando, fazendo outras coisas. Não, eles preferem ficarem presos dentro desses lugares, frequentando as tais escolas bíblicas dominicais, que entra anos e sai anos. Eu frequentei essas escolas durante quase 50 anos, ou mais de 50, porque desde menininho, dos meus 5, 6 anos de idade. E a mesma coisa, repete-se as mesmas coisas, não acrescenta nada. Por que não acrescenta nada? Eles não entendem como nós entendemos, porque nós não somos carnais, não os vemos na carne, nós somos espirituais. E as nossas conquistas já se deram na cruz. Elas foram espirituais, elas são espirituais, porque nós somos espírito. Deus é Pai dos espíritos. Ele não nos vê na carne, Ele habita no nosso espírito. A nossa adoração a Ele é em espírito e em verdade. Se é em espírito e em verdade, por que ir ao templo? Por que frequentar sinagogas? Por que fazer orações repetitivas a Ele, mandando que Ele faça isso, que Ele faça aquilo, quando tudo é a sua vontade? E devemos então somente agradecer. Mas os carnais continuam frequentando esses lugares, praticando essas obras que são inúteis. Eles ficam agindo como se Cristo ainda estivesse morto, que sua obra não foi concluída. Se vocês vivem dentro desses lugares, nas práticas de todas essas coisas, é como se ele ainda não morresse. Como Paulo disse: se seguirem um que não ressuscitou, logo a fé é vã. Então não adianta vocês praticarem essas coisas. É pela fé, é o Cristo ressuscitado. Tomamos posse de tudo quanto o Nazareno fez. Cremos em tudo quanto ele fez. E agora vivemos por fé. Não é mais por obras. Não somos justificados pelas obras. Paulo fala isto. Mas sim pela fé em Cristo. Pela justiça nele. Então as suas mensagens nesses lugares têm sido vã. Não adianta eles pregarem, por mais bonitas, cheias de retóricas, aspas de conhecimentos teológicos. Não adianta, são vãs as pregações que eles fazem dentro desses lugares. É mais cumprimento de um rito, é uma formalidade, fazem parte de rituais. E as pessoas ficam ali assentadas ouvindo essas coisas. Porque o véu está posto, a mente está cauterizada, não foram salvos na mente. Aí nos domingos, principalmente, naquele tal horário, que a maioria à noite, eles pegam os seus livros, a sua Bíblia, uns colocam no peito, debaixo do braço, na bolsa e vão para esses lugares. Lá se assentam e ficam na expectativa daquele horário marcado pelas lideranças para iniciarem os tais cultos que eles chamam de adoração a Deus, que tem ritos. Agora nós vamos fazer uma oração. E aquela oração
mandando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, pedindo perdão de pecados. Diz-me, que pecados? Agora nós vamos cantar uns louvores, aí começa. Agora nós vamos fazer a leitura oficial, aí faz. Aí lê Moisés. Agora nós vamos ouvir o grupo tal, o conjunto tal, o coral tal. Agora um hino pela banda de música. E as pessoas estão lá como se estivesse num teatro. Você já foi teatro? É assim mesmo. Aí até que chega aquele momento que eles dizem, agora é um momento crucial, é um dos momentos mais importantes. Nós vamos ouvir a palavra. Aí o bispo primaz, o apóstolo, o pastor presidente, aquela autoridade, cheios de títulos, de nomenclaturas, pega um microfone e ali ele fala o que ele quiser falar. E as pessoas ficam ali 40, 50 minutos, uma hora. Nas pentecostais eles mexem com as emoções das pessoas. Muitos conseguem fazerem as pessoas chorarem, arrancam delas lágrimas. Depois eles dizem agora, um outro momento importante dessa reunião, o momento dos dízimos e da oferta. Que na verdade ali é que está os interesses e conveniência deles, que é o dinheiro que lhes proporcionam mordomia e bem-estar. E faturam muito, gente, mais do que às vezes uma venda, um comércio. Não fatura tanto quanto esses homens faturam. O comércio tem que pagar o aluguel, pagar a luz, pagar os funcionários, pagar o fornecedor e tirar os seus lucros. Eles ali não é um lucro praticamente líquido, porque tudo que eles fazem, eles colocam nas contas dos filhos de Deus que lá estão. Eles tiram oferta, para tudo eles tiram oferta. E na segunda-feira o tesoureiro vai ao banco e deposita. Então, voltando, querido, tem sido em vão a pregação desses tais líderes religiosos, porque ensinam práticas de obras mortas. Práticas de obras mortas. Tudo quanto eu já disse aqui, que eles fazem ali dentro, são obras mortas. Preceitos dos homens, seus ensinamentos carnais, todos rudimentos fracos e pobres, é assim que Paulo os classificam. Não estão livres eles pela fé, nem pela graça divina. Eles se deixam escravizar pela lei de Moisés, pelos seus costumes, por parte das 365 positivas e as 248 negativas das 613 do Torá. Essas leis foram dadas a quem? Aos demais povos, aos gentios? Não, tão somente aos judeus. Apenas eles deveriam ter cumprido a lei e não conseguiram cumprir. Foi preciso que Deus se manifestasse em carne por meio do seu Filho, Jesus de Nazaré, para que cumprisse toda a lei. E ele cumpriu toda a lei. Apenas um cumpriu toda a lei por todos, aniquilando o império da morte, isto é, o diabo, isto é, a lei. Mas a religião diz que o diabo é um ser espiritual. É assim que eles chamam, e não a lei de Moisés, não a carne de cada um de nós, que é o nosso acusador. Mas eles dizem que o diabo é um ser espiritual para impor medo, terror aos filhos de Deus que lá estão e torná-los prisioneiros e escravos desse terrível, cruel e perverso sistema religioso. Então os filhos de Deus que lá estão dão poderes, lideranças, autoridades, primazias, dão dinheiro, dão honra a esses homens que lá estão explorando os nossos irmãos, que nós amamos tanto e queríamos vê-los
livre desse sistema e passasse a viver e andar por fé, ser guiado tão somente pelo Espírito Santo de Deus, se tornar livre de todas essas coisas para a glória de Deus, reinar em vida, entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e descansar tão somente no Senhor. Então esta é a palavra de hoje. Muitos filhos de Deus, nossos irmãos, ainda seguem Moisés, ainda seguem o Cristo Nazareno. Dentro dessas sinagogas, é isso que está acontecendo. Se a gente puder dizer como Paulo nos seus dias disse, rogo a Deus para que lhes abram o entendimento. Mas tudo é a vontade de Deus, é tudo no tempo de Deus. No meu caso demorou 46 anos para abrir o entendimento, de outros menos, e de outros nunca irão abrir o entendimento. Eles vão permanecer escravos desse sistema religioso. Tudo é a vontade de Deus. Mas quis Deus abrir o nosso. E isso acontecendo, estamos reinando em vida. Ao sorriso. Ao sorriso de quem reina em vida. De quem não tem sentimento de culpa. De quem não tem consciência pesada. De quem nada lhe acusa. Nada nos acusa. Tudo é para a honra e a glória de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Dê um like. Quem não é inscrito, se inscreva. Me ajude, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Não custa nada. Se inscrever não paga nada. Dê um like assim que visualizar. Meu muito obrigado. Eu termino dizendo graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês.